caracterizando, eu vou fazer uma parte inicial aqui de caracterizar um pouco o que é o fenômeno da terceirização e, em seguida, resgatar um pouco o estado da arte desse tema hoje, do ponto de vista do que está em disputa, dos projetos de lei que tem em relação à terceirização, do fórum que nós constituímos para enfrentar esse tema e do que nos espera daqui até o final do ano em relação a esse debate, tá? Primeira coisa que eu queria comentar com vocês é de que a terceirização, ou a subcontratação, ela aparece na literatura de várias formas, né? Nós somos um dos poucos países em que não existe uma lei, não existe uma regulamentação do trabalho de prestação de serviço, trabalho terceirizado. A maior parte dos países da América Latina tem lei que regulamente. E uma boa parte desses países, eles consideram a responsabilidade solidária. Todo mundo sabe o que é responsabilidade solidária? Todo mundo sabe? Quem é que não sabe? Todo mundo sabe, ninguém sabe, eu já sei, né? Então é bom falar, né, sobre o que é. A responsabilidade solidária é quando, vou pegar um exemplo muito simples, o trabalhador, ele presta serviços numa empresa, ele é prestador de serviços e ele executa o trabalho na empresa contratante, né? E por algum motivo é demitido, dispensado, não recebe as suas verbas, uma coisa muito anormal, né? Que vocês não sabem, né? Porque isso acontece todos os dias. E o trabalhador vai até a Justiça do Trabalho reivindicar seus direitos. A responsabilidade solidária é quando ele pode acionar conjuntamente tanto a empresa que contratou ele, prestador de serviço, como a empresa que ele está prestando serviço. Então, ou seja, se uma delas não cumprir, né, com o pagamento dos direitos, a outra tem que cumprir, porque ela vai ser acionada juridicamente, né? Então, isso é uma garantia do trabalhador. Afinal de contas, a empresa que contratou o serviço, ela também tem que ser responsável, né, pelo trabalhador. Então, isso é o que a gente chama de responsabilidade solidária. O que se pratica no Brasil hoje é a responsabilidade subsidiária, que é quando a empresa que contratou os serviços, ela é acionada, mas só em última instância. Depois que se esgotaram todas as possibilidades, você aciona a empresa, cobra juridicamente, vai atrás da empresa, aí descobre que a empresa não existe mais, que o endereço é falso, aí sim que você vai, a justiça vai atrás da empresa que contratou o serviço. Então você sabe que esse período, ele pode durar anos, né? Então a responsabilidade solidária, ela permite que as duas empresas sejam acionadas conjuntamente, né? No mesmo momento. Então, a maior parte dos países da América Latina tem garantido a responsabilidade solidária. Agora, o fenômeno da terceirização é um fenômeno mundial, é um fenômeno que ocorre não só nos países da América Latina, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com vários nomes. Tá? Então, e tem muita confusão também em relação à terceirização e intermediação de mão de obra. Porque a intermediação de mão de obra, você sabe que é uma prática proibida, né? Porque, na verdade, é como se contratação de trabalho temporário que é feito através de agência, que isso é previsto em lei, né? Nós temos uma lei que permite a contratação de trabalho temporário em determinadas circunstâncias que está definidas em lei. O que acontece é que uma boa parte das empresas se utiliza dessa condição para, vamos dizer, terceirizar, fazendo a prática de intermediação de mão de obra. Então, isso também é um fenômeno que ocorre com muita frequência entre nós, que deve ser proibido, né? E na maior parte dos países. Então, prestação de serviço e intermediação de mão de obra é uma prática muito comum. Usa do argumento da prestação de serviço para, na verdade, fazer intermediação de mão de obra, que não pode ser, porque a intermediação de mão de obra ela é proibida e ela está prevista só naqueles casos que estão
garantidos em lei, né? Que é no caso do trabalho temporário. Então, nós temos alguns exemplos interessantes na América Latina. Então, por exemplo, o Equador, em 2008, ela pôs fim à terceirização. Foi uma medida do governo. O presidente chegou lá. A terceirização, ela tem outros países, por exemplo, como o caso da Argentina, em que o fenômeno da terceirização, embora esteja muito presente, mas o sindicato por ramo de atividade representa o terceirizado, que não é o nosso caso, porque o nosso caso, a nossa estrutura sindical é por categoria profissional, né? Então, o sindicato ele representa a categoria profissional. Então, no caso de alguns países, como o caso da Argentina, o sindicato, por exemplo, o sindicato dos petroleiros, o sindicato dos químicos, ele representa todos os trabalhadores dentro daquela planta, independentemente da empresa que foi contratada. Então, isso muda um pouco de figura na medida em que você garante que os direitos são iguais. Não é o nosso caso, porque no nosso caso, a nossa estrutura sindical, como é muito pulverizada, nós não representamos os trabalhadores terceirizados. Os trabalhadores terceirizados são representados por seu próprio sindicato, pela sua categoria profissional. Então, em que condições o tema da terceirização ele ganha amplitude? Ele é uma prática que, se a gente for procurar na história, ele remonta lá desde o período da primeira Revolução Industrial. Você já tinha, vamos dizer, práticas de terceirização através do trabalho de facção que eram já desenvolvidos há 2 séculos atrás. Bom, ele se intensifica com força a partir dos anos 70 e no Brasil a partir dos anos 80. E a terceirização no Brasil, o nome inclusive da terceirização, ele foi cunhado de um executivo de uma empresa de celulose e papel lá do Rio Grande do Sul, que era na época Borregar. Quem é do setor de celulose e papel deve lembrar da famosa Borregar lá de Guaíba, né? Então, a prática da terceirização, ela começa a se disseminar no Brasil nos anos 80. E uma das portas de entrada foi justamente o setor de celulose e papel lá nos anos 80. Tanto que o nome, a identificação, o termo terceirização, ele foi discutido e negociado numa mesa entre os dirigentes da empresa que queriam, no tempo que, vamos dizer, atribuir um nome, né, a esse processo que está ocorrendo. O setor de celulose e papel, por quê? Porque é um setor que tradicionalmente ele sempre utilizou muita mão de obra terceirizada. Aonde? No campo, né? Na parte de plantio, do corte da madeira, etc. Então sempre foi terceirizado essa parte do processo, né? Depois se ampliou para dentro das fábricas. Então ele meio que foi a porta de entrada. Ele já está presente, então. E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês também é que é muito recorrente se confundir o processo de desverticalização que se inicia com muita força aí nos anos 70, nos anos 80, nas grandes indústrias, com a terceirização. Porque antes, as empresas, elas eram totalmente verticalizadas, ou seja, desde o lado plantio até a distribuição. Com a crise econômica mundial dos anos 70, dos anos 80, isso muda. As empresas passam a focar num objetivo e desverticalizam as suas cadeias de produção. Então, parte dos fornecedores, parte das matérias-primas, parte do processo depois final de produção, distribuição, etc., logística, ele sai de dentro do foco principal da empresa e isso vai para as cadeias de produção, se desverticaliza. Então, é muito recorrente, gente, escutar, por exemplo, se
vocês perceberem, pelo caso dos metalúrgicos, né, que eu estou lembrando agora que é um exemplo para mim muito importante, porque ele exatamente diagnostica isso. Uma empresa automotiva, ela tem, a montadora só monta o automóvel, toda a parte de peças, etc., ou é feito fora, ou muitas vezes é feito dentro da unidade fabril, mas no outro espaço por outra empresa. No geral, os metalúrgicos não consideram isso como terceirização. Não consideram, né? Que é terceirização, né? Porque uma parte do processo está sendo fora. Mas eles falam, não, isso faz parte da cadeia de produção, tá? Desverticalizada e que é feito por outras empresas. Então, assim, aí eles falam, bom, se esses trabalhadores têm condições de trabalho dignas, têm um bom salário, tá? Tem reconhecimento dos seus direitos, não são tratados como trabalhadores de segunda categoria, a gente não está nem discutindo isso. O problema não é esse, né? O problema é que a terceirização, ela, diferentemente do discurso recorrente, que ela é uma tendência por conta da especialização, é isso que a gente escuta, né? Terceiriza porque a empresa precisa se especializar no seu foco principal. Terceiriza porque a empresa não domina determinados processos de trabalho ou de produção e precisa contratar uma empresa especializada no assunto. É isso que a gente escuta. Nenhuma empresa chega para nós, chega para vocês e diz que está terceirizando porque, na verdade, ela quer reduzir custos. Ela nunca vai falar isso. Ela vai dizer sempre que ela quer concentrar no seu foco. E, de certa forma, isso é verdade, porque é óbvio que ela quer concentrar no seu foco, porque o foco é onde ela vai obter o maior lucro, que é o centro da empresa, né? O coração da empresa. O resto tudo pode ser terceirizado. E de onde é que vem essa discussão? Claro que no Brasil a gente precisa fazer as mediações necessárias. Mas quando a gente olha, por exemplo, os sindicatos, a classe operária dos anos 50, 60, 70, desse período pós-guerra, que foi um período de muitos ganhos do ponto de vista de salário, foi um período muito virtuoso, né? Principalmente na Europa, os sindicatos muito fortes negociam padrões salariais, condições de trabalho muito elevadas. Então, o que começa a acontecer nos anos 70? As empresas começam a questionar, por que eu vou pagar para uma pessoa que está trabalhando na limpeza, na faxina, um determinado piso salarial que está muito acima do que seria as qualificações dela e que se compara a um profissional qualificado aqui dentro da empresa. Então, assim, os padrões salariais eram muito altos e uma parte das empresas, uma parcela dos trabalhadores não correspondia a eles manter um padrão salarial desse. Então, o que ela faz? Terceiriza tudo que ela considera como uma atividade menos qualificada e que, portanto, está sujeita a um padrão salarial menor e mantém padrões salariais elevados para aqueles que se mantêm dentro da empresa e cria, vamos dizer, configura claramente uma condição de dois tipos de trabalhador, o trabalhador de primeira e o trabalhador de segunda, né? O trabalhador de primeira é aquele qualificado, que tem um bom padrão salarial, que está dentro da empresa, que tem carreira, que tem perspectiva de ascensão, e aquela parcela de trabalhadores que são atividades que não são inerentes à empresa, que não são do foco da empresa e que pode ser realizado por outro perfil, qualquer perfil de trabalhador e que, portanto, pode ser sujeitas à terceirização. Ao terceirizar, obviamente, rebaixa salário, rebaixa direito e com isso consolida uma condição entre dois tipos de trabalhadores e mais, separa, né? E faz com que os efetivos e os terceiros tenham pouca comunicação, práticas de discriminação, e aí a empresa também vai cuidando no sentido de que ela vai separando, por exemplo, uniforme, acesso ao refeitório, transporte, tudo diferente, de forma que o próprio efetivo
passa a ver o terceiro como um trabalhador mesmo de segunda. E o terceiro incorpora, né, uma ideia de que ele realmente é um trabalhador menos qualificado, de segunda, discriminado, e tem a sua própria autoestima desvalorizada, né? Então, esse processo que é, vamos dizer, mundial, ele chega então com peso no Brasil no final dos anos 80 e se intensifica muito, gente, a partir dos anos 90 com a crise. Quem é mais velho aqui vai lembrar que estava no mercado de trabalho, no início dos anos 90 foram anos muito difíceis, né? Lembram? No início do governo Collor, abertura comercial, abertura financeira. Você tem um processo, no início dos anos 90, de intensificação do que a gente chamava de uma inserção do nosso país no mercado internacional. Ganha força o debate do neoliberalismo, ganha força uma ideia de que a economia tem que se globalizar, que nós temos que nos inserir internacionalmente, que nós temos que abrir a nossa economia para os produtos de fora e que nós temos que nos inserir no mercado internacional. Isso tudo no início dos anos 90. E isso acompanhado do quê? De câmbio valorizado lá em 94, quando o Plano Real é editado, juros relativamente altos, essa abertura do comércio internacional põe as nossas empresas numa condição de disputa e de concorrência com os produtos importados. As empresas nacionais têm que ter dinamismo para poder fazer frente a isso, para poder concorrer lá fora e concorrer com os produtos que estão chegando de fora. Então, qual é a variável de ajuste dessas empresas? É óbvio que é o salário, é óbvio que são os trabalhadores. Então, é nesse período que se intensifica a terceirização no Brasil com muita força. Por quê? Porque é a forma que as empresas encontram mais rapidamente reduzir custos, né? Custos de trabalho. Só que se difundiu uma ideia, isso lá nos anos 90, e que perde força agora, nessa última década, de que você tinha que, para enfrentar o desemprego, você tinha que apostar em salários menores e redução de direitos sociais. Porque os elementos que impediam a geração de emprego era por quê? Porque a nossa legislação era muito rígida, era muito rigorosa, era pouco flexível. Então, exatamente. Então, todos os anos 90 são os anos do discurso da flexibilização e da parte do movimento sindical de muita resistência. Anos em que o desemprego é alto, é muito alto, mas o desemprego é alto por quê, pessoal? Porque a economia também não estava crescendo nesse período. A economia crescia a taxas muito, muito baixas, pior do que os anos 80. Então não gerava emprego. Mas aí o discurso é de que aí se introduz várias coisas, inclusive nesse cenário, depois a gente vai falar sobre isso, que a PLR também é introduzida quando é editada a medida provisória em final de 94, quando o Itamar está saindo do governo. Então, todos esses anos 90 são anos de tentativa, amplia os contratos de cooperativas, amplia essa discussão da terceirização, amplia os contratos temporários por prazo determinado, enfim, tem um leque de iniciativas do ponto de vista de flexibilização do trabalho para gerar empregos, né? Então, era uma ideia que estava muito presente. A gente fazia essa disputa com o Pastore, fazia disputa com os grandes, vamos dizer, ideólogos, né, do neoliberalismo e que pensam no mundo do trabalho. Foi anos de grande disputa. E esse dado aqui é um dado que mostra exatamente que essa ideia de que ao flexibilizar nós vamos gerar postos de trabalho
ela se mostrou na prática que não tinha realmente sustentação. Por exemplo, no início dos anos 90, o que se gerava, do total de empregos que a economia gerava, vamos lá, 100%, no início dos anos 90, 10% dos pós-trabalho eram empregos terceirizados. Então, digamos que no início dos anos 90, você gerava 100 empregos, 10 eram pós-trabalhos em empresas prestadoras de serviços. No final da década, olha só, 10 anos depois, do total dos empregos gerados, 90% era relativo era trabalho terceirizado, 90%. Tá? Só que esses trabalhadores recebiam metade do trabalhador não terceiro. Tem um rebaixamento da massa salarial. Portanto, primeira conclusão, você gera nos anos 90 mais emprego terceirizado do que emprego efetivo. E a massa salarial despenca. Por quê? Porque, obviamente, são empregos precários, empregos em segmentos com salários mais baixos, né? Se o problema do emprego era o problema de sermos muito inflexíveis nas relações de trabalho, o avanço da terceirização não produziu redução do desemprego. Porque o desemprego, em 89, lá, era 8,7. Em 99, ele pulou para 19,3. Então, a tese de que o problema do desemprego resolvia-se gerando mais postos de trabalho terceiro, isso é um argumento utilizado amplamente pelos setores empresariais, né? Eles dizem o seguinte, ó, se houver uma regulamentação mais favorável à prática da terceirização, certamente vão se gerar muito mais postos de trabalho. Inclusive, no final do ano passado, eu fui representando o CESIT no debate do valor econômico em Brasília sobre esse tema da terceirização. E lá estava uma técnica pesquisadora da FCA, que era o Luciano Coutinho Associados, né? E ela apresentou um estudo que indicava, que é bom para você, né? Porque falava que no Nordeste, a maior parte dos empregos gerados nesse último período foram empregos terceirizados e que se não tivesse sido possível gerar esses empregos, e que isso, inclusive que esses empregos é que tinham contribuído para elevar o poder aquisitivo e a massa salarial de vários estados do Nordeste. E que se essa prática não fosse pedida, certamente esses empregos vão ter sido gerados. Então, o discurso que está presente até hoje, que é o seguinte: se não tem trabalho terceiro, não tem trabalho. Porque se não há possibilidade de contratar via terceirização, prestação de serviço, o emprego não vai ser gerado. E aí a gente vai falar um pouco na frente que isso não é assim. Não. Vocês já ouviram alguma vez alguma empresa, vocês conhecem alguma empresa que deixa de gerar emprego porque não pode contratar uma prestadora de serviço? Ela gera emprego porque ela gera demanda, né? Ela aumenta a produção. É isso que define a contratação. É isso, é o dinamismo econômico que define emprego, e não o inverso. Nenhuma empresa contrata se não precisa. A contrata não precisa. Agora, outra coisa é se ela tem possibilidade de negociar a forma de contratação. Aí é claro. Se ela pode optar por uma contratação atípica, uma prestadora de serviço, que ela vai jogar para a empresa a responsabilidade do trabalhador em todas as dimensões, porque a gente vai falar um pouco sobre isso, porque não é só um problema de custos e de salário, não, gente. É um problema também relacionado, inclusive, com a saúde, porque ela também terceiriza todo um passivo que pode ser enfrentado na frente em relação à questão da saúde do trabalhador. Tem uma empresa de celulose e papel em São Paulo, que a última vez que eu estava acompanhando, ela tinha mais ou menos 300 trabalhadores lesionados.
Quer dizer, isso, do ponto de vista da empresa, isso é um passivo para ela. Então, se ela pode terceirizar, olha a quantidade. Nós vivemos uma era em que as doenças profissionais, as doenças psíquicas, as doenças invisíveis, elas crescem, né? Porque, tudo bem, a gente ainda tem muito acidente de trabalho. Agora, ainda tem muita doença provocada por ritmo e condições de trabalho. Inclusive diferente para homens e para as mulheres. Os homens, doenças mais visíveis, acidentes e as mulheres, muito mais doenças relacionadas com postura, com estresse, tá? Com lado psicológico. Então, isso tudo vai estourar lá na frente. Então, se eu posso jogar isso para uma empresa prestadora de serviço, ela que se vire depois com o trabalhador, é claro que ela vai fazer essa opção, né? Então, não é só um elemento de custo, também tem essas coisas relacionadas com as condições e com a saúde do trabalhador. Aqui, voltando no comentário que eu falava para fazer para você sobre o comportamento do emprego, para mostrar que o processo de flexibilização e a terceirização, a gente tem que olhar como parte do processo de flexibilização das relações de trabalho. Assim como tem outras formas, a terceirização é, talvez, de todos os mecanismos de flexibilização que se tentaram nos anos 90, o que, entre aspas, mais deu certo. Porque as outras tentativas, contrato por prazo determinado, banco de horas, vocês acompanham melhor do que eu, vocês sabem que tem coisa que pegou e tem coisa que não pegou, né? Agora, a terceirização é, de longe, a forma de flexibilização que mais pegou. O que eu não estou mostrando isso para fazer propaganda de nenhum governo, tá? Eu estou mostrando isso para mostrar para vocês que o que gera emprego é dinamismo econômico, é crescimento da economia. Independente da gente avaliar de 2003 até 2010, que a economia cresceu mais do que o período anterior, e cresceu por vários fatores, seja pela política econômica, seja pelo cenário internacional, um conjunto de elementos. Agora, o que dá dinamismo, o que gera emprego é dinamismo econômico. Não é medidas flexibilizadoras. Porque se a nossa CLT, que é tão injustiçada, é tão questionada, é tão criticada, porque ela é muito inflexível, é muito rígida, se fosse isso, todas as medidas flexibilizadoras dos anos 90 que foram editadas, elas teriam tido impacto no emprego. E não tiveram. Por que aqui gerou 5, aqui 17? Por quê? Porque o emprego, ele não se gera sozinho. Ele gera porque cresce. Uma empresa contrata porque ela está produzindo mais, ela está vendendo mais. É isso. Ela não vai contratar porque ela vai pagar menos para aquele trabalhador. Se tiver necessidade, se ela está crescendo, é óbvio que ela vai contratar mais trabalhadores. Então é isso. Então, o fenômeno, e a terceirização nesse contexto, saiu um estudo recente que mostra que, enquanto aqui, no final dos anos 90, ela respondia por 90% dos empregos gerados, aqui ela já responde por em torno de 40% dos empregos gerados. Ou seja, cresce a economia, dinamiza a economia, gera mais empregos e mais empregos efetivos, empregos de qualidade. Ou seja, a terceirização, proporcionalmente, ela perde fôlego frente aos contratos efetivos, tá? Então, significa que, num contexto mais favorável e mais dinâmico, a tendência é que a gente tenha empregos melhores, né? Empregos de mais qualidade. Aqui é um pouco o que a gente costuma identificar como sendo prática de terceirização.
Aí tem uma tendência a olhar a terceirização a partir de um jeito só. Ah, é um trabalho feito lá dentro da empresa, na área de limpeza, segurança, não é? Refeitório, que é o que a gente mais conhece. Algumas áreas de manutenção, feitos, na maioria das vezes, dentro da própria unidade da produção. Isso é uma modalidade de terceirização, gente. Uma. Tem várias delas. Então, a gente costuma definir todas essas. Por exemplo, contratação de rede de fornecedores com produção independente. Então, por exemplo, a indústria de cosméticos. Ela, toda a parte de embalagem, parte etc., ela faz fora. Aquilo a gente considera como trabalho terceirizado. Tá? Então, que às vezes parte do processo de trabalho é realizado por outra empresa independente. Sapato, era muito comum lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, essa parte da sola, da parte de borracha, ela é feita fora e depois vem, ou vai para a costura. Então, são redes de fornecedores feitos de fora independente. A indústria de vestuário, isso é muito recorrente. Você entrega os pacotes que trabalha a domicílio para colocar bolsos, zíper, botão, etc. Que são redes de fornecedores de trabalho independente. As pessoas às vezes não sabem nem para quem estão trabalhando, né? Tudo isso é terceirização. Contratação de empresa especializada de prestação de serviços de apoio. Muito comum na Petrobras. A Petrobras, a gente não consegue ter uma estatística, mas a última vez que se arriscou a dizer que tinha mais de 1000 empresas prestadoras de serviços na Petrobras. Mas eu acho que esse dado nem vocês têm, né? De quantas empresas são. Uma boa parte delas, sim, é empresas especializadas, de perfuração, empresas com alta tecnologia. Agora, claro que também tem, junto com isso, uma série de empresas que praticam trabalho, né, prestação de serviço em coisas que poderiam fazer parte do trabalho do petroleiro. Alocação de trabalho temporário no meio de agência de emprego. Isso também, porque virou também moda você contratar um contrato temporário, aí você vai lá, renova o contrato temporário por mais 90 dias, e quando você vai dar um intervalo, depois vai lá e contrata de novo. Aí quando você percebe, aquele contrato onde o trabalhador já está trabalhando com um contrato temporário, às vezes 10 anos. Eu fiz um levantamento há pouco com um seminário que a gente fez lá na Unicamp, sobre terceirização, seminário nacional, sobre a prática das agências, essas agências de emprego, porque isso é o que pega muito na Europa, são essas agências de trabalho. Então, você vê o relato de trabalhador que está há 10 anos nesta condição. E mais, ele vive com a ilusão de que ele vai ser contratado, ele vai ser efetivado. Ele sonha com essa possibilidade. Aí a gente tem casos em que o trabalhador, isso não é só aqui também, ele é um trabalhador terceirizado, qualificado, a empresa gosta do trabalho dele, aí ela rompe o contrato com a prestadora de serviço, mas quer ficar com o trabalhador. Então ela quer que ele seja contratado pela outra prestadora de serviço. Algum de vocês conhece esses exemplos? Já ouviram, escutaram? Algum trabalhador terceirizado já falou sobre isso? De que ele, às vezes, ele está há 10 anos dentro da mesma empresa e passou por 5, 6 empresas prestadoras de serviço. Sem férias, exatamente isso que eu ia falar. Porque o que isso? Isso tem um reflexo sobre os direitos dele que é um escândalo. Primeiro, isso das férias, porque se ele não concluiu no tempo, ele nem tirou férias, já está entrando na outra. Isso tem reflexo no fundo, tem reflexo nas férias, tem reflexo nos seus direitos trabalhistas. Então, isso reduz o tempo dele, inclusive, do ponto de vista depois para aposentadoria, que é uma coisa escandalosa, né? E isso me parece que acontece também com frequência na Petrobras, né? Esse tipo de situação. Então, aí nós temos a contratação de pessoas jurídicas, autônomas para atividades essenciais, os famosos PJs, pessoas jurídicas, né? Então, você tem, às vezes, a Petrobras fazia muito isso, contratava ex-funcionários para prestar serviço. Você contrata serviço especializado, contabilidade, jurídico, lá.
PJ, uma pessoa que faz em casa, trabalho, chega e fala, bom, ó, a partir de hoje você vai se virar um PJ, você vai ser dono da sua própria empresa. Então você vai trabalhar em casa, vai poder ficar mais à vontade, vai poder conciliar o seu, com as mulheres, então, né? Vai conciliar o trabalho doméstico com o trabalho de empresa, vai ter mais tempo, vai ser dono do seu próprio. E aí, trabalha 24 horas por dia para dar conta, né? E aí você faz a conta, provavelmente o contrato de prestação de serviço representa um salário menor, se você colocar todos os reflexos que você deixa de receber quando você contrata com prestação de serviço, em relação à situação em que você era um trabalhador. E isso também vai criando uma outra dimensão, que é essa dimensão da individualização, gente, que isso é um problema muito grave. O trabalho, cada vez mais, ele vai perdendo a noção do coletivo e ele vai se individualizando. Quer dizer, é cada um. Você entra, por exemplo, num grande escritório dessas empresas, grandes multinacionais, aí cada um lá na sua gavetinha, né? Um biombo separando lá, né? Cada um cuidando da sua parte. Essas grandes empresas do centro de operação também, cada um cuidando de uma máquina lá, solitário, sozinho, fazendo as programações. Então, a terceirização, ela estimula isso, porque ela vai individualizando, você vai perdendo, porque o trabalho é um ambiente onde a gente desenvolve o que a gente chama da sociabilidade. É um espaço muito importante para nós, como sujeitos políticos, sociais, porque é um espaço de sociabilidade, é um espaço onde a gente compartilha, onde a gente desenvolve a prática da solidariedade, né? E esse espaço, ele está se modificando muito rapidamente, ele está se individualizando e ele está adquirindo uma dimensão cada vez maior de concorrência, de disputa, né? De intriga, principalmente a discussão de participação dos solitários, que a gente vai falar depois, quando você introduz metas individuais, né? Você estabelece a concorrência entre as pessoas. O trabalho a domicílio, que é um escândalo, porque é uma prática muito comum no setor de vestuário mesmo, as cooperativas de trabalho e o deslocamento de parte da produção ou de setores para ex-empregados, que isso também tem ocorrido. Então, essas são as formas com as quais a gente costuma identificar como prática de terceirização. Então, não tem uma só, tem várias formas da terceirização se expressar. Hoje, se estima, mais ou menos, que do total de trabalhadores efetivos, que são mais de 40 milhões no Brasil, quase 50 milhões, nós temos mais ou menos uns 25%, mais de 10 milhões de trabalhadores, o que a gente chama de, na condição de terceirizados. Tá? Só que uma parte desses terceiros, eles também estão alocados na informalidade. Empresas informais, que não registram, que não tem absolutamente nada, e que também mantém trabalhadores nessa condição. Então, na verdade, quando a gente fala mais ou menos 25% do mercado formal de trabalho, isso pode estar subestimado, isso pode chegar a mais. Em trabalho, então, como é que a gente trabalha com esse número? Porque não é fácil, pessoal, não é fácil medir o tamanho do trabalho terceirizado. Se eu perguntasse para vocês, uma base sindical de vocês, quantos terceiros você calcula que trabalham na sua base sindical das empresas? Duvido que algum de vocês tenha isso de cabeça, né? Não tem, né? Não tem porque é difícil de medir, né? Difícil de medir. Primeiro porque as nossas estatísticas, elas estão consolidadas para olhar um perfil de trabalho, que é o trabalhador formal, com carteira, o informal, sem carteira, o por conta própria, o que é estatutário, né, que é o funcionário público, militar, empregada doméstica,
Tudo bem, ele pode ser um efetivo, ele pode, numa prestador de serviço, ter todos os registros, bonitinho, com carteira, paga tudo certinho, só que ele é de uma empresa prestadora de serviço. E é muito difícil medir hoje o que é empresa prestadora de serviço, porque lá na classificação da atividade econômica tem um item que diz empresas que prestam serviço a terceiros. Tudo bem. Só que é um aspecto. Só que tem tantas outras empresas, na área de informática, na área de limpeza, na área de segurança, que prestam serviços a terceiros e que elas podem estar classificadas como empresa metalúrgica, como empresa plástica, várias outras. A Novartis é uma empresa em que todos os dias vem de Diadema, que é um município ali, próximo de São Paulo, um ônibus cheio de mulheres trabalhadoras, que aí eles despejam na frente da Novartis, aí elas vão lá, trabalham na linha de produção, embalando, e aí elas são de uma empresa plástica. Aí elas aparecem, quer dizer, a empresa não é uma empresa plástica, só que é uma empresa que vai prestar serviço dentro da Novartis todos os dias. O ônibus vai e volta com elas lá, e são prestadores de serviço. Então, para vocês terem uma ideia como é difícil medir isso. E como é difícil também fazer um trabalho com o próprio movimento sindical, no sentido de reconhecer no terceiro um trabalhador igual, que potencialmente pode ser afiliado. Por quê? Os sindicatos são tão ocupados em ter que responder aos efetivos, que geralmente, quando um terceiro procura ele na porta da fábrica para pedir informação, qual é a primeira coisa que fala? Ah, procura o teu sindicato. Né? Procura, não sei. Ah, mas eu estou com essa situação aqui dentro, não sei o quê. Ah, não sei como é que é, não conheço a convenção coletiva do teu sindicato. Procura o teu sindicato. Então, tem também, da nossa parte, um certo, vamos dizer, uma certa dificuldade, porque eles dizem, já tem tanto problema, tem que com o meu representado, com o meu associado, se eu ainda vou ter que me ocupar com o terceiro, que eu não sei sequer onde é que fica o sindicato dele, quem representa ele. Então, nós também temos muito problema com relação a isso, gente. Então, a gente tem que começar a mudar esse comportamento. Outra estatística importante em relação aos terceiros. As empresas terceirizadas, elas abrigam o que a gente considera como a população mais vulnerável. São as mulheres, os negros, os jovens, os migrantes, os imigrantes. Então, isso não tem caráter social, não, viu? Esses trabalhadores, eles justamente por se encontrarem em situação mais desfavorável e por falta de opção, que eles submetem a esse emprego. Teve uma declaração de uma entidade internacional que representa empresas de prestação de serviço, na verdade agências de emprego. E eles, orgulhosamente, falaram uma declaração de que eles se sentiam orgulhosos porque eram os negros, os discapacitados, os desempregados que tinham acesso às agências. E eles diziam o seguinte, de uma forma muito literal, se não fôssemos nós, eles não estariam no mundo do trabalho. Então, é de uma perversidade terrível. Porque é isso, graças a nós que eles podem acessar o emprego, porque senão eles estariam fora do mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho não é feito para essa gente. Então, é assim que eles se identificavam. Algumas coisas em relação à condição. Então, a empresa terceira gera trabalho precário, pior, jornadas maiores e ritmo de trabalho exaustivo. Acaba, na verdade, por reduzir o número de pós-trabalho. Aqui tem uma ideia muito importante que eu quero depois comentar com vocês. Essa ideia de que, de novo, que trabalho terceiro, ele gera mais emprego. Mentira, ele gera menos emprego. Aí eu vou mostrar para vocês por que isso. Aqui, primeiro, é um balanço a partir da remuneração média, tá?
Aqui setores tipicamente contratantes, não terceiros, e aqui os terceiros. A diferença, em média, entre um salário de terceiro e não terceiro é de 27%. Então, um salário médio de um terceiro, 1.300, salário médio de um trabalhador efetivo, 1.800. Tá? Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Tempo de emprego. Em geral, um trabalhador efetivo, ele trabalha em média 5,8 anos, 6 anos, tá? No mesmo emprego. O terceiro, em média, 2,6, menos da metade. Então, quer dizer, ele tem uma rotatividade muito maior do que o efetivo, porque ele está sujeito a condições muito mais favoráveis. Se a empresa rompe, por exemplo, agora na crise, a primeira coisa que as empresas vão fazer é romper com os contratos de prestadora de serviço ou fazer outros contratos com custos menores. Quem roda primeiro? São os terceiros, é claro. A última coisa que ela vai fazer é mexer em efetivo. Ela primeiro vai fazer toda a rebarba, né? Ela vai lá olhar contrato de prestação de serviço por contrato, ver o que precisa ser renovado, o que não precisa ser renovado, o que vai ser cancelado, o que precisa ser contratado de novo em outras condições. Então, isso faz com que o trabalhador terceirizado fique em condições muito mais vulneráveis, trabalhe menos. Aqui, então, aqui se refere... O que foi aqui? Aqui é a... Deixa eu ver, 22, 44, deixa eu lembrar o que é. A taxa de rotatividade. Tá? Então, a taxa de rotatividade, por exemplo, um trabalhador que é efetivo, ela é em torno de 22%. O trabalhador terceiro, ela chega a 45%. Quer dizer, 27% a mais em relação à rotatividade. É isso, né? É o tempo, o percentual de trabalhadores que permanece pelo menos um ano no trabalho. Os mitos. Vamos começar aqui na parte dos salários. Primeiro mito, né? De que a terceirização é pela especialização. Bom, se fosse pela busca de especialização, por que o salário dos terceiros é 27% menor em comparação com os não terceiros? A especialização pressupõe uma ideia de que aquele tipo de atividade não é realizada na empresa porque ela não se especializou naquela atividade. Ou seja, ou porque a atividade tem um grau de especialização tão alto que ela precisa contratar uma empresa só para isso. Bom, se a especialidade ela é um fator, por que então que os salários são menores? Né? Então, o primeiro mito que tem que ser derrubado, que evidentemente não existe essa ideia da especialização. É para redução de custos mesmo, e todos os dados mostram que a terceirização se dá em atividades menos qualificadas. Tá? Eu coloquei ali um exemplo de possibilidade de reversão, porque é o seguinte, eu não vou contar o santo, só vou contar o milagre, né? Até porque é do ramo de vocês, mas não é daqui, é de outro estado. Setor de celulose e papel, tá? Mas não vou contar o estado. Na convenção coletiva do ano passado, eles colocaram uma cláusula que eles avaliaram que foi divina, né? Eu tive vontade de denunciar o Ministério Público, viu? Mas aí eu falei, deixa que eles mesmos descobrem, né? Não preciso fazer, porque eu achei aquilo um escândalo. Uma cláusula que abria a possibilidade à vontade da empresa. Então, se a empresa não quisesse, ela não precisava. Ela primeirizar o terceiro, tá? Desde que ela contratasse por um salário inferior ao piso. Olha só o escândalo, né? Quer dizer, a empresa pode contratar um terceiro que presta serviço e ela pode contratar com um salário inferior ao piso que está na própria convenção coletiva. Eu não sou advogado economista, mas eu sei que do ponto de vista jurídico, isso como é que tu pode ter no mesmo instrumento uma contradição? Você tem um instrumento que diz que todo salário de ingresso tem que ser no mínimo tal. E aí tu tem uma cláusula dentro da própria
convenção que permite que seja contratado com um salário inferior àquele salário de ingresso. E isso, eu quero perguntar para eles, agora vai fazer um ano da convenção, qual foi o resultado disso. Agora, eu duvido que isso tenha... Bom, primeiro que as empresas realmente têm. Eu queria saber se as empresas realmente praticaram. E eu trouxe esse exemplo para vocês, porque, na verdade, o que está por detrás? Está por detrás a ideia de que, de fato, o que motiva, porque as empresas aceitaram colocar a cláusula, né? O que motiva a terceirização ou a não terceirização, o limite é realmente o salário. É aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Quando você cria, por exemplo, no pós-guerra, padrões salariais altos em decorrência de ganhos de produtividade, de boas negociações, do ponto de vista do movimento sindical, tá? E cria trabalhadores, né, com menos qualificação, mas com bom piso salarial. O que está por detrás disso é isso, porque pega o setor de celulose e papel, é um setor, celulose e papel, não estou falando dos artefatos, mas celulose e papel tem um bom padrão salarial, né, no geral, salário de ingresso e tudo. Então, quer dizer, para eles, tudo bem, ó. Eu até primarizo aqui o trabalho da limpeza, segurança. Agora, não vou pagar um piso que eu pago para um ajudante, para um operador, para alguém que está entrando no processo de produção, porque são trabalhos desiguais. Então, isso é uma noção, né, de trabalho de primeira e segunda categoria que é muito problemático e que, às vezes, a gente carrega também com a gente, porque a gente também, às vezes, carrega esse preconceito, né? Está na limpeza, está na segurança, sei lá, está lá na cozinha, ele não pode ter o mesmo piso que alguém que está lá na operação, que está trabalhando na produção e que tem um grau de exigência maior. Então, seguindo aqui, outro mito, né? Isso que eu queria conversar com vocês, que eu acho que é bem importante, que, ao contrário do que se diz, a terceirização, ela não pode e nem gera empregos. Por quê? A gente fez um cálculo de que o terceiro trabalha, em média, 2 horas a mais do que o efetivo, em média. Se o efetivo tem uma jornada de 42, o terceiro tem uma jornada de 44, se é 44, o terceiro 46. No geral, por quê? Ele está em categorias profissionais mais frágeis e vulneráveis. E que, geralmente, a jornada de trabalho é a jornada de trabalho tradicional, 44 horas. Tá? E, muitas vezes, dentro do local de trabalho, ele é mais explorado, quer dizer, ele tem que cumprir hora extra, etc. Então, ele, em média, trabalha de 2 a 3 horas a mais. Bom, a gente fez uma conta bem simples e chegou ao cálculo de que se todo trabalhador, em 2010, se todo terceiro tivesse sido contratado como efetivo, teria gerado mais 800 mil postos de trabalho. Ou seja, as horas a mais que o terceiro trabalha, se elas fossem convertidas em horas de trabalho, elas representariam mais 800 mil postos de trabalho. Então, não é verdade que se gera mais empregos a partir dos terceiros. Pelo contrário, se gera menos porque eles trabalham mais, tá? Porque eles são exigidos mais. Então, isso é a primeira constatação. O outro mito é esse mito da competitividade. Então, para nós, esse padrão de competitividade baseado em redução de custos é um padrão de competitividade que a gente chama de espúrio, padrão China, com o qual nenhum de nós quer se comparar, né? Que é reduzir salário para poder garantir que o seu produto tenha competitividade no mercado interno e no mercado externo. Então, para nós, o que interessa? Competitividade a gente conquista de que forma? Com inovação tecnológica, com investimento em educação, com elevação, porque isso é que eleva a produtividade, que gera esse círculo virtuoso de investimento, produtividade, salário decente, renda, consumo, investimento, é um círculo virtuoso, né?
Então, padrão de competitividade espúria é essa que se baseia na redução do custo do trabalho. O que garante a competitividade? Produtividade. O que é produtividade, gente? A produtividade é a capacidade da gente produzir mais usando os mesmos recursos, né? É eu, você, como é que tu chama? A Ana Paula. Eu, a Ana Paula, lá fazendo nosso trabalho. Como nós temos acesso à tecnologia, como nós temos acesso a conhecimento, foi investido em nós na educação. Então, nós somos mais eficientes, então nós produzimos mais em menor tempo, né? Então, o resultado do nosso produto é maior. Então, a empresa não precisou contratar mais uma pessoa, porque eu e a Ana Paula, com essas qualificações, nós conseguimos resultados melhores. Então, isso é a produtividade. Agora, a produtividade, ela só é possível quando você combina inovação tecnológica e educação. Isso é fundamental, porque aí, é daí que você realmente garante produtividade alta. Aqui é um exemplo dos nossos amigos petroleiros, que eu adoro dar exemplos deles, né? Eu fiz um quadrinho, essa homenagem a ele, viu? Mas não te preocupe, porque isso aqui é lá de São Paulo. Eu não coloquei o nome do santo, tá? Da onde é. Mas esse é um exemplo de uma funcionária da Petrobras, tá? Fez concurso, trabalhar no prédio, escritório central da Petrobras, lá em São Paulo, na Avenida Paulista. E de uma terceira, as duas fazem exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Tá? A efetiva está 4 anos na Petrobras, ela está 6. Ela tem superior completo, a terceira também. Exigência da função, ela prestou concurso para o nível médio, tá? A efetiva, embora tenha o curso. A outra tem nível médio, não prestou concurso porque é uma prestadora de serviço. Salário médio da efetiva, 2.800. Salário da terceira, 1.300. PLE, auxílio refeição, R$600 em dinheiro, efetiva. A outra, 291 em vale. A PLR desse ano, eu acho que esse dado é de 2009 ou 2010, acho que 2010. Ela ganhou 17 mil, essa, funcionária efetiva. A outra, a empresa não paga nada, né? Aquele prestador de serviço. O convênio médico, ela desconta R$13, tá? A outra tem um sistema lá de saúde Bradesco. Horas extras, entre 100% e 150%. Da outra, segue a lei, 50% ou 100%, dependendo, né? Do semana, final de semana, mesmo trabalhando na mesma coisa, fazendo exatamente a mesma coisa, gente. Tudo no mesmo espaço, não é que estão em salas diferentes, elas fazem exatamente a mesma coisa. Transporte, o funcionário paga 6% e recebe antecipado. A outra paga 6% e recebe atrasado. Depois. Se tivesse refeitório, não comeria. Exatamente. E não comeria, claro. Auxílio educação. Para as petroleiras, dependentes e após 28 anos se for solteiro. A terceira não tem. Curso de capacitação e treinamento. Ela não pôs nada, mas eu sei que eles fazem, né? E a outra aqui, claro, não pode fazer os cursos de capacitação e treinamento da Petrobras. Olha só, trabalhando exatamente o mesmo, sendo um lado do outro, elas fazem exatamente a mesma coisa. Agora, o que justifica que uma pessoa esteja lá há 6 anos, contratada como uma prestadora de serviço, né? E a Petrobras não faz concurso, problema, então você pode ter ingresso só através do concurso. Ela estava 6 anos, a outra estava 4 anos, entrou depois, através do concurso, e para os terceiros não deu dada nem a possibilidade de fazer. E vive com a ilusão de que pode, em algum momento, vai prestar um concurso, vai abrir, só que a Petrobras também não abre o concurso, né? Não abre o concurso, ficou um tempão sem fazer, um tempo enorme sem fazer concurso. Então, no plano subjetivo, tanto os terceirizados quanto os diretamente contratados sofrem com os empecilhos da criação de uma identidade coletiva no local de trabalho. É isso.
Se eu perguntar a vocês, tem identidade coletiva no local de trabalho entre terceiros e efetivos, vocês vão dizer não. Provavelmente não tem. Às vezes não nem se comunicam. Como se fosse de empresa. Ah, quem é o terceiro? Inclusive se relaciona com o outro como sendo o terceiro, né? Ah, o terceiro aqui, o terceiro ali, o terceiro lá. É o terceiro, né? Os subcontratados, em especial, no caso do terceiro, têm dificuldade para construir laços de pertencimento nos espaços onde passam a maior parte da vida e onde têm sido discriminados e tratados como segunda categoria. Laços de pertencimento, o que é, gente? A gente cria identidade para o trabalho. Não é coisa de pelego e nem de puxa-saco. Não é a relação com a empresa, é com o trabalho, o sentido do trabalho. O sentido do trabalho para nós, homens e mulheres, tem um sentido muito importante. Não é só do ponto de vista financeiro, não é porque aquilo nos garante a nossa... Porque a gente também gosta de se realizar no trabalho. Gostar do que faz também é importante, né? Porque nós não vivemos numa sociedade só de consumo, né? Isso é importante porque isso nos cria identidade, nos dá valores. Então, e o local de trabalho é um espaço muito importante para isso. Então, o terceiro, ele não consegue desenvolver isso. Vocês, por exemplo, provavelmente, quer dizer, boa parte de vocês deve estar liberado hoje. Mas, mesmo estando liberado na condição de dirigente, vocês têm identidade com o que vocês fazem, né? Vocês se reconhecem, identificam, gostam que fazem, né? Então, sabe, tem hora que incomoda, tem hora que tem problema, mas tem uma identidade. O terceiro não, ele não tem relação de pertencimento. Ele está naquele espaço, amanhã ele pode ser enviado para outro local, ele pode ser contratado por outra empresa. Então, ele está lá como um prestador de serviço. Porque o espaço de trabalho é um espaço integral, porque ele reúne a parte também, é o afeto, é a hora que tu se reúne no almoço, no cafezinho, tu encontra no banheiro, ou está no ônibus, que tu está se transportando de um lado para outro, nas festinhas de final de ano, nos jogos de final de semana. É isso que tu vai criando. A maior parte dos nossos amigos, nossas amigas, a gente construiu aonde? Na escola, na faculdade, no trabalho, né? É ali que a gente constrói as relações. Então, isso tudo é muito importante. Agora eu vou entrar só na reta final, falando aqui do que é o processo, então, do que a gente está fazendo em relação a esse tema, tá? Bom, antes de falar aqui das premissas, só deixa eu ver, não, vou falar das premissas aqui. Bom, deixa eu só comentar. Nós tivemos, o primeiro projeto em relação à terceirização foi em 98, quando o Fernando Henrique Cardoso propôs um projeto de autoria do Executivo 4.302, quando ele ampliava os contratos temporários de 90 para 180 dias, com possibilidade de estender para 270. Ali foi a porta de entrada do processo. Porque para nós, no movimento, né, academia, quando a gente começou a estudar esse processo todo, a gente percebeu que no projeto Fernando Henrique Cardoso estava introduzindo, na verdade, a precarização e a possibilidade de terceirização. Quando tu tem um contrato temporário que pode estender até 270 dias, gente, é quase um ano. Né? Então, a entrada ali foi esse projeto de autoria do Executivo. O projeto não foi para votação. E aí, na época, o Mabel, ele assumiu a relatoria. E aí, ele elaborou um projeto, ele não trata, não tem relações de trabalho, são relações comerciais. É uma empresa contratando outra. E, portanto, quem cuida disso é o departamento de compras. Então, ele transforma em relações comerciais, tá? Uma empresa contratando outra para prestar serviço. Ele amplia a possibilidade de terceirização para qualquer tipo de atividade, acaba com um conceito importante de atividade meia e atividade fim, que é denunciado, que a gente tem hoje o enunciado 331, né? Que é a única coisa que regulamenta, vamos dizer, que protege o trabalhador, é esse enunciado. Ele foi editado no início dos anos 90. Tá? Ele é uma jurisprudência, tá? Ele não tem força de lei. Agora, é com base no enunciado que o tribunal, o TRT, o TST, etc., quando vão julgar os casos de terceirização, se baseia. Olha, o enunciado, lá no enunciado está dizendo que é proibida a terceirização em atividade fim, tá? Em atividade meio.
Então, só que lá também fala responsabilidade subsidiária, etc. É proibida a interposição de mão de obra, intermediação de mão de obra, tudo está no 331. Então, todos os casos julgados, sempre, quando vão ser julgados, eles são baseados no 331. Tá? Então, é o que nós temos. É frágil, é pouco, mas é o que nós temos e é o que de mais avançado tem. O projeto do Mabel, a ideia é que um projeto de lei que regulamenta a terceirização é para ter mais segurança jurídica, para evitar a quantidade de processos que tem na Justiça do Trabalho, pedindo vínculo, exigindo direito, responsabilidade solidária, etc. Se fala, só no TST tem mais de 5 mil processos relacionados à terceirização. Então, o Sandro Mabel, que vocês conhecem, empresário, né, que tinha o dono das bolachas Mabel, inclusive vendeu, né, para um grande grupo aí da indústria de alimentos aí, recentemente, candidato, inclusive, a prefeito, né, da cidade dele. Ele que foi o autor do projeto 4.330, então é um projeto muito pró-empresário. Né? Então, é responsabilidade subsidiária, isenta as empresas dos processos anteriores, enfim, é a barbárie. Quando o Mabel vem com esse projeto e vem com força, porque a bancada empresarial é muito forte no Congresso, teve a iniciativa do Vicentinho, em 2007, a apresentar um projeto, o 1621, que era um projeto para se contrapor ao Mabel, para tentar fazer uma contraposição. Aí o projeto Vicentinho proibia a terceirização em atividade fim, o projeto do Vicentinho prevê a negociação por um sindicato preponderante, direitos iguais, etc. Bom, nesse inteirinho, gente, nesse período que vai rolando, as centrais sindicais, mais ou menos em 2008, 2009, elas se articulam em torno do Ministério do Trabalho e por iniciativa do LUP na época, junto com o Ministério da Justiça e a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal, o Ministério da Justiça na época da Auto Tarso Gênico, se articulam e elaboram um projeto que é conhecido como Projeto das Centrais Sindicais. Tá? O projeto ficou pronto no início de 2009, o LUP divulgou o projeto, anunciou e mandou para a Casa Civil. O projeto está lá na Casa Civil. Esse é considerado o melhor projeto, porque ele é resultado do debate com as centrais sindicais, mais o Ministério da Justiça, inclusive vários juízes, como Maurício Godinho, etc., a Secretaria de Assuntos Estratégicos do Ministério do Trabalho. Chegou a um acordo. E aí, assim, no projeto das centrais, você tem a proibição da terceirização na atividade fim, você tem o direito da representação sindical da atividade preponderante, os direitos iguais, etc. Tem 5 premissas, que são essas aqui, ó. Essas 5 premissas com quais a gente trabalha para discutir qualquer projeto. Proibir a terceirização das atividades permanentemente necessárias ao tomador, que é a atividade fim. Portanto, só a atividade meio, que é o que já está previsto em lei, porque já tem, né, garantido lá desde os anos 70, que a atividade, por exemplo, de limpeza, segurança, etc., são passíveis de terceirizar, assegurar a responsabilidade solidária das empresas envolvidas na terceirização, tanto no público quanto no privado, garantia plena da igualdade de direito e condições de trabalho entre empregados diretamente contratados e terceirizados, com inclusão de mecanismos que impossibilitem a fraude a direitos, assegurar a prevalência da norma mais favorável entre os instrumentos normativos, né, coletivos, trabalho, e assegurar a representação sindical pelo sindicato preponderante. Essas são as 5 premissas que as centrais sindicais elaboraram, colocaram no projeto das centrais sindicais e com os quais a gente trabalha hoje. Qual é a situação atual hoje, pessoal? O ano passado, quando Marco Maia assumiu a presidência da Câmara, ele chamou o Vicentinho, chamou o Mabel, chamou as centrais sindicais e disse o seguinte: olha, vou montar uma comissão especial para discutir o tema da terceirização.
Aí montou. Essa comissão especial era coordenada pelo Roberto Santiago. Vocês conhecem o Roberto Santiago, né? Ele foi, acho que é vice-presidente da UGT e acho que é ligado ao setor de comércio, né? Comércio e serviço. Bom, Roberto Santiago, então, que presidia e foi o relator dessa comissão. Essa comissão chamou várias sessões o ano passado para discutir o tema, chamou centrais sindicais, chamou especialistas, acadêmicos, juristas, enfim, fez um debate. Enquanto isso, o Santiago era responsável por fazer seu relator. E na condição de relator, ele elaborou um substitutivo ao Mabel. Só que, na nossa avaliação, o substitutivo ficou tão ruim quanto o do Mabel, porque também permitia a terceirização de todo tipo de atividade, também havia possibilidade só da responsabilidade subsidiária, etc. E aí, no dia 17, no final de novembro, isso aqui é outra coisa, no final de novembro, essa comissão votou o substitutivo do Santiago e passou, tipo, 17-2, o substitutivo do Santiago. Isso em novembro. Início de outubro, o Tribunal Superior do Trabalho chamou um seminário, não sei se alguém de vocês foi daqui, em Brasília, com 40 especialistas no tema, para durante 2 dias, 15 minutos cada um, prós e contra a terceirização, falarem e apresentarem seus argumentos. Tá? Foi um grande evento, tinha muita gente, umas 1000 pessoas, foi feito lá no tribunal. E a ideia é que eles diziam o seguinte: a gente precisa de elementos para pensar a coisa da terceirização. Tinha um impasse, muitos processos parados e a necessidade de repensar. Bom, foi feito o seminário. Deste seminário se articulou um campo com centrais sindicais, acadêmicos, juristas e etc. E constituiu um Fórum Nacional em Defesa, Fórum Nacional Permanente em Defesa dos Trabalhadores ameaçados pela terceirização. No dia 17 de novembro a gente fez um ato político em Brasília, tá? Juntou essas entidades todas e fundou o Fórum. E o Fórum vem se reunindo de lá para cá, já fez umas 3, 4 reuniões, e aí no Fórum está a Ana Matra, está a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, está o CESIT, está várias coisas da academia, está a CTB, está a CUT, tinha uma discussão com parte da força sindical e com a UGT, porque no final do ano passado o Paulinho, na força, teria dado algumas declarações favoráveis à emenda ao substitutivo do Santiago, aí criou uma certa dificuldade aí em articular a base da força sindical, mas a gente tem convidado os sindicatos individualmente para fazer parte do fórum. Depois disso, o Paulinho também meio que recuou, assim, ele não voltou mais a falar do assunto, né? Então a gente achou, inclusive, que isso melhorou, porque nós conseguimos dialogar mais com o pessoal da força, principalmente com o pessoal do Espírito de São Paulo, que é bem favorável à proposta, continua mantendo a proposta das centrais sindicais, porque o projeto das centrais sindicais, todas as centrais fizeram parte, a Força, o GT, a CUT, a CTB, todo mundo, CGTB, todo mundo ajudou a elaborar aquele projeto. Então, por isso que a gente chama de projeto das centrais sindicais, né? Então, o fórum está reunido, né? E o fórum, aqui é um pouco, eu não vou entrar nisso, aqui é o substitutivo do Santiago, aqui está a descrição, eu vou deixar a apresentação com vocês, o que é que ele está propondo, tá? Aí, o que aconteceu, gente? Aconteceu o seguinte: o substitutivo do Santiago, então, foi aprovado nessa comissão especial e foi para o CCJ, que é a Comissão de Justiça. CCJ
ele tem que ser aprovado. Tem que ser apresentado lá, né? Aí na CCJ tem um outro relator, que é o Arthur Maia, que é um deputado lá da Bahia. O Arthur Maia pegou o Projeto Santiago e agora ele tem que fazer um relatório do Projeto Santiago. E no CCJ tem caráter terminativo. Se aprovar no CCJ, morreu. Não vai nem para o plenário, vai direto para o Senado. Então esse é o nosso problema hoje. Então a gente já fez 2 conversas com o Arthur Maia, tá? Pelo fórum, pelas centrais, para discutir com ele o que... Porque o Arthur Maia ainda não elaborou o relatório final. Ele pegou o substitutivo do Santiago e ele tem que fazer uma proposta para apresentar. Então ele fez reuniões com várias centrais sindicais, com acadêmicos, para escutar um pouco de cada um. E ele fez uma audiência pública na Bahia, onde ele esteve no mês passado. Tá? Então ele está na fase de coletar sugestões. Nós, do Fórum, encaminhamos algumas propostas com base naqueles 5 itens que eu apresentei para vocês, para ele incorporar. Tá? Agora sim, a gente está vendo muita resistência da parte dele em uma regulamentação mais protetora do trabalho. Porque o que está em disputa, gente? Está em disputa, neste momento, se vai ter uma regulamentação mais flexibilizadora ou uma regulamentação mais protetora. Então, isso é o que está em disputa. É isso que a gente quer. A gente quer que haja um projeto de lei, sim. Agora tem que proteger o trabalhador. Então, essa é a discussão. O Arthur Maia, na audiência da Bahia, disse o seguinte, que até o final de junho ele ia entregar o relatório dele no CCJ. Ele não entregou ainda. A gente deve entregar agora em julho. E até novembro, porque agora você sabe que para, né? De julho até outubro, por conta das eleições. Em novembro retoma, e aí ele quer votar em novembro a proposta dele. Então, nós temos agora de julho até novembro para nos articularmos, ganhar força, musculatura para poder fazer frente a isso. Então, o que a gente tirou no fórum? A gente pediu, já encaminhou um pedido no CCJ para fazer um seminário sobre a terceirização lá dentro. A gente quer fazer um seminário lá dentro, que deve ser agora, provavelmente até agosto, a ideia é fazer logo. E queremos organizar um ato político também em Brasília, tá? Um ato político de peso, com força, com todo mundo. Porque é isso, a gente tem que somar força, juntar esforços para poder se contrapor à possibilidade. Se a gente tiver força, se a gente tiver peso, se várias centrais, vários sindicatos estiverem unidos, a gente consegue melhorar a proposta. E para finalizar, só mostrar um quadro aqui para vocês, esse é o Congresso Nacional, gente. Bancada empresarial. Entre 2011 e 2014, ela passou de 219 para 273 integrantes. Quer dizer, a bancada patronal aumentou de forma substantiva. A bancada sindical passou de 61 para 68. É muito desigual. Então, no Congresso, o Congresso é muito conservador. Se esse negócio cai no Congresso, a gente tem risco de perder. Inclusive, não só porque também tem bancada sindical aqui que acha que o projeto tá bom. Então, o que a gente tem que fazer? Se for para votação no CCJ, nós temos que entrar com uma medida, tá? Para revisão, para voltar para o Congresso e aí tentar fazer a disputa dentro do Congresso, sabendo que o Congresso tem esse perfil. Agora, a gente só muda essa correlação de força se nos organizarmos aqui. Se a gente não se organizar aqui, lá na frente a gente não vai conseguir avançar não, tá bom? Gente, desculpe pela... Eu li mais veloz, porque eu sabia que eu já tinha estourado mesmo, né? Ninguém falou nada.